essa é uma chave muito boa. Não deixa o medo te paralisar, tá? Outro dia eu estava assistindo uma live que o palestrante falou uma coisa muito legal. Falou que o filhinho dele, na época tinha 4 anos, disse para o pai que o medo é que tem que ter medo da gente. Ou seja, uma criança de 4 anos já estava totalmente empoderada para dizer que o medo que tem que ter medo da gente. Então a gente tem que enfrentar o medo, enfrentar de frente mesmo, sem a menor preocupação. E depois que você enfrenta o medo, gente, você vê que fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, tá? Por nada, Larissa. E fica tudo mais leve. E é interessante que quando você começa a enfrentar tudo, depois o tempo passa e você começa a ver que tudo fica muito normal. Para ter uma noção, ontem eu estava numa mentoria com as minhas alunas e a gente estava conversando. Teve uma que falou que tem medo de falar em público. Eu até dei uma dica para ela e vou dar essa chave aqui para vocês, que geralmente o nosso bloqueio tem muita ligação com o nosso propósito. Ou seja, ela tem que, provavelmente o propósito dela está muito ligado a essa questão de falar ao público, talvez fazer uma live, fazer alguma coisa assim. E no momento que ela começa a derrubar esse medo e vencer, ela vai conseguir fazer. Para vocês terem uma noção, gente, essa questão de live, hoje em dia é uma coisa muito comum, né? Depois da pandemia, isso cresceu muito. E a maioria das pessoas tem receio de fazer uma live, de encarar. Eu vou contar um segredo para vocês, como que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer live em junho do ano passado. E as minhas primeiras lives, primeiras não, que eu passei 15 dias fazendo live. Olha só, hein? Olha só o que é persistência, o que é ir com medo mesmo. Eu passei 15 dias fazendo live todos os dias, às 5h05 da manhã. E sabe quem estava na minha live, gente? Apenas 2 pessoas. Sabe quem? Eu e Deus. Exatamente isso. E eu não parei porque não tinha ninguém. Por que eu não parei? Porque era o meu propósito. E se eu sentia muito a presença de Deus ali e eu ficava muito tranquila. E aquilo me dava uma liberdade para falar. E eu falava e eu falava com o meu público mesmo, né? Mas mesmo que não tivesse ninguém, eu nunca me incomodei de não ter ninguém. E o mais engraçado é que o meu marido, ele ficava com pena de mim. Às vezes ele estava saindo para trabalhar, ele via que eu estava fazendo uma live para ninguém e ele pegava e entrava lá na live só para fazer número, entendeu? E teve um dia que eu falei assim para ele, falei assim, não precisa se preocupar, eu não estou preocupada que não tem ninguém. Eu sei que Deus está ali comigo, que eu estou sentindo uma força muito grande e eu sei que essas lives que eu estou fazendo hoje para ninguém, um dia vão dar algum resultado. Aí no dia que eu falei isso para ele, eu falei com toda a convicção, que ele percebeu que de fato eu não estava preocupada que não tinha ninguém. Aí ele relaxou e eu cumpri os 15 dias de lives que eu estava determinada a fazer. E o que aconteceu com o tempo? Isso fez com que, com o tempo, eu fosse ganhando domínio e era até bom não ter ninguém, porque eu estava mais livre para errar, entendeu? Sem aquela cobrança aí, se eu errar. E o que eu fazia? Eu não deixava essas lives salvas. Eu passei muito conteúdo nessas lives, que eu anotava tudo, eu gravava, mas eu não deixava salvo. E esses conteúdos que eu passei nessas lives que eu fiz em junho, que não tinha ninguém... Hoje, esse conteúdo ele serve de acervo para as lives que eu faço hoje com vocês. E o que me deu também? Começou, eu fui fazendo. Hoje fazer live para mim é uma coisa muito normal, é muito natural. Quem viu essa semana, eu não me lembro qual foi o dia da semana, que eu já estou fazendo tanta live que eu já estou perdida. Ah não, lembrei, foi quarta-feira, foi dia 20, que foi feriado aqui no Rio, dia de São Sebastião. Eu fiz uma live na praia. Eu nunca vi ninguém fazer live na praia. Mas eu tentei, eu falei assim, e se der certo, e se for legal?
Aí meu marido e meu filho ainda falaram assim: Suzana, mas se você ficar sem sinal da internet, como é que vai ser? Se ficar sem sinal, ficou. Não tô preocupada de ser perfeito. Eu falei aqui pra vocês, não queiram ser perfeitas. Entendeu? Simplesmente vai e faz. Se eu tivesse chegado lá na praia, tivesse ficado sem sinal, a live não tivesse sido legal, eu teria aprendido mais uma forma de que não dá certo. No entanto, foi super legal. A galera, quando começou a entrar na live, começou a falar assim: nossa, que lindo, na praia. Eu fiquei mostrando a praia, aproveitei as gaivotas, estava lá voando, soltei chaves referente à gaivota, e assim a coisa começou a acontecer. E tudo na vida, gente, que a gente se propõe a fazer é desse jeito, é tentando um pouquinho cada dia, é com experiências e repetindo várias vezes. Quando você começa a repetir, tudo começa a ser muito normal. Então não tem por que medo. Hoje em dia eu faço live onde eu estiver. Na praia eu nunca tinha feito, foi uma experiência nova, já vi que dá certo. Tipo, se eu tiver que fazer outra na praia, vou fazer amarradona. Talvez até vai ficar melhor do que a última que eu fiz. Por quê? Porque isso é legal também, você sempre tentar melhorar a última coisa que você fez. Uma vez eu vi numa palestra que eu achei muito interessante, assim, por exemplo, quem tem vontade de gravar vídeo e tem medo, tem insegurança, enfim, pega e grava. Se lá na frente você olhar para trás e ver o primeiro vídeo que você gravou, se você não tiver vergonha dele, é porque você gravou ele tarde demais. Porque é preciso sim que você tenha vergonha dos seus primeiros vídeos, é preciso sim que você tenha vergonha das suas primeiras lives. Por quê? Porque significa que naquele momento não foi tão bom assim, mas que você foi melhorando e aprimorando ao longo do tempo e melhorou. Agora, se na primeira você já faz perfeitamente, significa que você poderia ter feito bem antes e não fez. Ou seja, você ficou esperando o momento ideal, ficou esperando estar perfeito para começar a fazer. Você, até quem tem vontade de fazer live, até entra com roteiro, tudo, mas deixa fluir, porque vai ter momentos que você vai ter vontade de falar algumas coisas, você não sabe o porquê você está tendo vontade de falar aquilo, mas você pode ter certeza que se você tiver uma conexão muito boa com Deus, de certa forma ele te influencia para falar aquilo, porque tem alguém precisando ouvir. E foi o que aconteceu agora com a Larissa, né? Ela disse que foi para ela que eu falei. E ontem, o que aconteceu? Gente, aconteceu uma coisa tão assim, sabe, inusitada, porque eu tava falando, eu entrei com algum roteiro, com algumas chaves que eu ia entregar, eu entreguei as chaves, não sei o quê, e daqui a pouco eu comecei a falar um monte de coisa que eu não sabia nem por que eu tava falando aquilo. E a menina que faz faxina aqui em casa, ela, quando eu comecei a gravar, eu até falei pra ela pra não fazer barulho aqui na sala, que eu ia gravar, e ela, tudo bem, ela falou assim: vou lá pro seu quarto, vou limpar lá. Eu falei assim, tá bom. Aí ela foi. E eu falei na live, falei. Eu já não sabia mais o que eu tava falando, mas eu tava falando. Daqui a pouco, quando eu acabei a live, gente, ela veio pra mim chorando. E falando que eu falei tudo que ela precisava ouvir. Aí eu falei assim, como assim? Aí ela, desculpa, Suzana, mas eu não consigo nem trabalhar. Eu tô ouvindo lá do quarto, eu tô tentando não prestar atenção no que você tá falando, mas você tá falando tudo pra mim. E ela ainda falou assim, você falou, eu não sabia. Aí ela falou assim, eu não sabia que você sabia a Bíblia. Você falou Gênesis toda, você já leu Gênesis? Eu falei assim, não, eu ainda não li. Eu tô precisando ler. Até mesmo porque eu estou fazendo um treinamento que uma das tarefas é ler Gênesis. E ela falou assim, mas como? Você falou Gênesis toda na live. Eu falei assim, sério? Ela, sério, você falou tudo. E ela conhece a Bíblia, ela frequenta a igreja, tudo. E isso ela já falou chorando. Que tinha certeza que tudo que eu falei ali foi para ela, enfim. Então, nessa hora, gente, eu literalmente me arrepiei. Porque eu não tinha noção do que eu tinha falado. Depois eu até voltei na live para ver o que eu tinha falado, porque eu não sabia mais, entendeu? A coisa começou a fluir e foi. E eu fico pensando assim, ela estava aqui dentro da minha casa, acabou ouvindo e falou direto para mim. Quantas pessoas que de repente a gente não consegue atingir
fazendo uma live como essa. Da mesma forma que eu acabei falando para ela, eu posso ter falado para uma pessoa de outro estado que nem me conhece, que nem está perto de mim, mas de repente eu posso ter ajudado aquela pessoa naquele momento. Assim como eu recebo muitas mensagens de pessoas me dizendo isso. E isso, assim, para vocês que têm vergonha de fazer live ou que têm vergonha de tentar alguma coisa, gente, faça o que o coração de vocês pede para fazer, porque assim, ajudar as outras pessoas, transbordar na vida de outras pessoas, vai só ajudar vocês em todos os sentidos.